Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E como você sabe, o podcast Fala Gol está sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Eu venho batendo nessa tecla que nós estamos precisando muito de melhorar a nossa saúde e, consequentemente, também o nosso bem-estar. E hoje eu fico muito feliz aqui de trazer uma psicóloga, Thaís Oliveira. Tudo bom, Thaís? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, uma alegria participar do Fala Gol. Eu fico muito feliz com sua participação. A gente já estava conversando um pouco aqui antes de iniciar o programa, né? O podcast, da importância da psicologia hoje, nesse mundo que está tão complicado, né, Thaís? Então, assim, eu fico muito feliz com a sua participação aqui, agradeço demais a sua disponibilidade. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele é muito importante, pessoal, é a psicologia e a educação no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Olha só a importância, né? O futuro da sociedade, não é? Isso mesmo. Então, Thaís, o que seria, mais ou menos? Primeiro, fala o seguinte, Thaís, fala um pouco sobre você, onde você está atuando, né, no momento, para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Então, Cássio, eu sou psicóloga clínica. Certo. Antes trabalhei por muitos anos como psicóloga escolar, ainda estou na escola, exerço outra função atualmente, mas atendo na clínica. Sou mãe de 4 filhos, 3 adolescentes e um ainda criança. 4 filhos, 4. certo. Adolescentes e um... Um tem 8 anos, os O mais outros jovem tem quantos anos? 8. 8, né? E os É o mais outros 13, 15 e 16. 13, 15, 16 e 8, certo. Bem... Então, você conhece bem, né, o ramo infantil e adolescente. Sim, em todos os aspectos, né? Como Sim. mãe, como psicóloga, como educadora. E convivo com eles o tempo todo e vejo, né, que essa geração nova, a geração do digital, a geração pós-pandemia, né, todos os impactos que esses novos hábitos têm gerado nessas crianças e o quanto a gente precisa estar atento desde pequenininhos, porque o número de crianças com ansiedade aumentou muito, o número de crianças com depressão aumentou muito, né? E a gente tem ali buscado as causas associado com comportamentos e a gente tem que ficar muito atento. Eu acho, Thaís, eu vou dizer, um dos temas mais importantes que a sociedade tem que trabalhar hoje é esse. Certo? Porque assim, a gente, quem não trabalha com psicologia, né, como é o meu caso, eu fico apenas ouvindo, né? A gente escuta, mas as crianças hoje estão muito ansiosas, as crianças hoje estão muito depressivas, né, e aumentando o TDAH e tal. E você fica assim, mas será que antigamente também não era assim? Né? Então, será que isso não é você querer dizer que antigamente era normal, assim, não acontecia isso, essa questão de você romantizar o passado, né? Mas quando eu vejo um profissional falando isso, que trabalha com isso, então você vê que isso é uma coisa, é realidade, não é algo que pode acontecer, já está acontecendo. Né? Existe, claro, né, a evolução da medicina, Sim. a evolução das ciências, ela vai nos dando mais condição de estabelecer os diagnósticos, né? Então, antigamente, quando esses tipos de transtornos não eram tão conhecidos ou tão identificados, né, eles ficavam ali é um menino danado, é agitado. Então, ao longo dos anos, né, a medicina vai evoluindo, a psicologia Sim. vai evoluindo e, obviamente, a gente consegue descrever melhor atualmente do que antes. Porém, existem também os elementos que diferenciam essa infância de hoje com a infância de antigamente, né? Sim. Nós, né, não sei qual é a sua idade, mas eu tenho 40. Quando eu era criança, eu não tinha acesso a celular, às telas, eu assistia televisão, assistia um programa uma vez por dia, tinha que esperar o outro episódio no dia seguinte, eu sabia esperar, eu tinha o elemento surpresa, eu tinha os tempos em que eu tinha que sair para brincar na rua, eu não tinha as recompensas tão imediatas quanto agora. Né? Agora não. A gente tem streams que tem uma série inteira e a pessoa pode maratonar a série, ela não precisa esperar. A gente tem crianças
todas as crianças, a maioria das crianças com acesso a celular e jogos e todos esses estímulos, hiperestímulos que vão dando recompensas imediatas a Sim. cada ato, isso faz com que as crianças fiquem mais ansiosas. Por quê? Porque não conseguem mais esperar absolutamente nada. É verdade. E isso tira um pouquinho da resistência, da resiliência, da perseverança. Se eu não tenho uma recompensa imediata para o que eu vou fazer, eu não quero. É verdade. Então, todas as coisas que não oferecem uma recompensa imediata, as crianças... Não causa interesse, né? Só não que causa a interesse. vida não tem sempre isso. A vida ainda tem muitas coisas importantes que nós precisamos esperar amadurecer, esperar desenvolver. A vida nem sempre tem respostas tão imediatas. E aí é que tá. Eu fico ansioso porque eu não sei como vou lidar. Porque eu fui acostumado a ter as respostas imediatas. Para falar a verdade, Thaís, nem sempre a vida traz respostas imediatas. Na realidade, eu acho que as coisas mais importantes que nós conquistamos na vida não são imediatas. Com certeza. Né? Então, assim, tudo que é muito imediato, que tem esse imediatismo, que é muito rápido, são coisas mais frágeis, né? Mais superficiais, Isso. imagino eu. Então, isso é bem perigoso. Né? Bem perigoso. Isso é bem perigoso. Está se criando uma geração onde não o culto a esperar, né? A seguir os processos não está sendo alimentado, isso pode gerar uma geração muito frustrada no futuro. Frágil, exatamente. Uma geração muito fragilizada que realmente não consegue lidar com pequenos desafios. Né? Então, a gente vê crianças que têm uma desregulação emocional assim, absurda, uma pequena coisa, um pequeno atrito, um pequeno conflito já gera uma desregulação, uma sensação de não conseguir lidar com aquilo, uma sensação de que aquilo é o fim. Né? E existem esses termos, né? Assim na brincadeira, mas meus filhos, eles usam esse termo. É o fim para qualquer coisa. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Acabou a minha vida. Acabou a minha vida, né? E assim como expressões tipo, esse é o melhor dia da minha vida, com uma coisa tão pequena, né? Ou esse é o pior dia da minha vida acabou, eu não quero mais viver. Coisas muito extremadas para pequenas coisas, pequenas demonstrações de prazer ou de dor, por exemplo, né? É uma geração que tem um limiar de resistência muito baixo, né? Qualquer coisinha estão... Eles desabam, né? Eles desmoronam. Precisando de apoio, precisando de proteção. Isso também vem muito de uma educação mais protecionista, né? Sim. Onde os pais estão à frente demais e entram na resolução das questões dos filhos. A gente vê muito isso na escola. Crianças cada vez mais imaturas, sem saber, sem ter recursos, sem ter repertório comportamental para resolverem suas próprias situações. Porque os pais estão sempre ali, desde sempre, defendendo, exatamente, né? Assim, protegendo, né? Nessa exatamente. proteção. Eu, como coordenadora pedagógica, estou aqui, né, lidando todos os dias com esse tipo de coisa e há meio que um embate, né? Porque a gente tem que educar as crianças para irem resolver os seus conflitos e tem que também educar a família para deixar que isso aconteça, né? Porque eles não... Isso passa para a criança... Primeiro, a primeira mensagem é: você não é capaz de resolver, porque eu tenho que ir lá. Porque eu tenho que ir lá, é verdade. Entendeu? Então, o pai... subliminarmente acha que está protegendo, porque um pai nunca tem uma má intenção. Eu não vou deixar meu filho se desenvolver. Claro que não. Mas subliminarmente ele está passando a mensagem de que eu não confio que você possa resolver esse problema. Por isso é que eu estou indo lá. E a criança cresce com essa mensagem subliminar: eu não sei resolver isso, preciso do meu pai. E vai crescendo. Então, hoje em dia... Isso vai ficando normal, né? Um dia desses eu li uma reportagem de estudantes universitários, Sim, cujos pais estão indo à coordenação para resolver problemas de nota, problemas... Gente, isso é um absurdo. verdade. Assim, né? Eu sei que absurdo é uma palavra muito extremista, mas... Mas é absurdo. Universitário, gente, um estudante universitário. Ok, hoje em dia se entra na universidade com 16, 17 anos, mas vamos lá, 16, 17 anos. Eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar aos 14. Com 16, 17, eu já estava entrando na faculdade, eu me casei aos 20. E a nossa geração que veio, a gente teve que se...
usar um termo aqui, se virar, né? Como se fala, né? Porque a gente tinha realmente que ir atrás, a gente tinha que resolver. Não existia essa facilidade de informação como se existe hoje. Né? Então nós tínhamos que buscar, nós tínhamos que ler, nós tínhamos que ir atrás Ir em de busca. ir em E era busca. uma assim, Pronto. assim, eu acho E que a não nossa era geração, simples, Cássio, né? tinha muito mais desejos do que a geração de hoje. Né? Quando eu olho para a geração de hoje, eu vejo que não se deseja coisas para conquistar, porque os desejos são muito superficiais. E assim, como você falou, essas recompensas muito rápidas, elas vão tirando aquela vontade de prosperar, né? De crescer, de ir em busca, né? E de superar os obstáculos, superar os limites. Quando a gente deseja muito uma coisa, a gente vai se fortalecendo através dos obstáculos, das Sim. dificuldades, né? Então, eu quero chegar ali. Na minha frente tem vários obstáculos. Eu vou subir, eu vou passar pelo lado, eu vou passar por baixo. Como é que eu vou fazer? Eu sei que eu quero chegar lá. Então, para mim, não tem a opção de não dá para passar. Eu vou dar um Tem jeito de que fazer ir, né? isso. Tem que ir. Hoje em dia, No primeiro ai, meu obstáculo, Deus, a primeira resposta que a gente escuta, eu não consigo, eu não sei, não dá. E assim, isso vai fazendo com que até limita o repertório, limita o desenvolvimento cerebral, às vezes. A gente fica dizendo, olhe mais a situação, procure as vias. Não dá, não tem, não consigo, não. Aí já fica, né, já naquele. fica Já nervoso, fica já nervoso, já fica fica ansioso. ansioso. Sim. Entende por quê? Porque está sendo educado, criado, e aí não, eu não estou dizendo os pais educam assim, não, mas eles estão muito expostos a esse tipo de estímulo. Jogos, YouTube. É. É muito desse Smartphone ali jeito. muito fácil, É muita. muito assim, notificações, likes, redes Muito. sociais, feed rolando. É, Você vai rolando direto. até buscar coisas que te interessem, que te Aham. deem prazer, que te façam se dispersar daquilo que é difícil. Né? Você está com um problema, está pensando em algo que é necessário, aí você quer descansar, vai logo aqui para o feed para dispersar os sentimentos, procurar Claro. ali o seu prazer e Sim. vai, né? Olhar as surtidas que tem e Mas são muito, eu vou dizer, eu tenho dó, sabe? Eu tenho uma certa pena dessa geração de agora, porque eu acho que eles não têm uma culpa também, assim, eu acho que não é culpa especificamente deles. Porque nós temos, a nossa geração tem eu não sei se foi bom ou ruim pra gente, mas nós nascemos numa era analógica e nós estamos convivendo numa era sim, digital. Então nós conhecemos os dois mundos, sim. né? Então nós temos, de uma certa forma, vamos dizer assim, uma resistência maior a algo que a gente sabe que não pode ser muito bom. Então a gente sabe que essas redes sociais, elas podem trazer elas são muito boas, assim, tem muita coisa Sim. boa, mas traz alguns malefícios, né? Assim, então a gente tem essa consciência, porque a gente viu o mundo sem isso. Uhum. Agora, essas crianças e adolescentes que estão vindo agora, eles não viram isso. O que eles conhecem disso é o que a gente fala. Então, eu não sei, talvez eles não tenham essa percepção de se proteger dos malefícios que essa tecnologia. Eles são os nativos digitais, né? Então, Isso. eles nem sequer conseguem encontrar prazer fora disso. Eu vinha conversando com meu filho no caminho para cá e eu disse, filho, se a gente por acaso fosse morar num lugar assim, sem internet, sem, Ah, né, um lugar assim, cheio de verde, cheio de bem confortável, que a gente pudesse interagir muito, como é que seria? Aí ele disse, eu passaria a vida dormindo. olha. Ou seja, eu encontro prazer de ouvir os pássaros cantando, Uhum. de ver o sol nascer, de cuidar de uma planta, de, sei lá, andar, caminhar ao ar livre. Hum. As crianças de hoje, elas só conseguem encontrar comodidade, a sensação de prazer, se estiverem conectadas. É mesmo, Thaís? Eu tô um A pouco. grande maioria, Cássio, a grande maioria. Ah, E olha que aí eu agora, né, convido os pais a se sentirem mobilizados em relação a isso, porque existe um dilema muito grande, né? Os meus filhos, eles têm acesso a celular com bloqueio, né, com restrição de tempo, e isso gera, às vezes,
eles ficam chateados, às vezes pedem mais tempo e eu fico questionando para quê? Me explique qual é a necessidade. Você está precisando disso agora? Não tem possibilidade de fazer de outras formas? Eu fico levando sempre à consciência esse movimento de que será que você precisa mesmo estar conectado? E isso que você quer fazer agora não dá para ser feito de outra forma? Porque eles precisam ampliar esse repertório, eles precisam ver que há vida além daquela tela, né? E que pode ser uma vida muito bacana. Sim. Né? Que pode ser uma vida onde haja mais trocas reais, com pessoas reais que estão aqui ao lado. Então, a gente tem alguns combinados. Quando a gente está à mesa, todo mundo junto, a gente procura não usar celular. Não usar celular. Né? E eu tento, é uma luta, eu não vou dizer assim, a minha casa é tudo é perfeito. Não é, mas eu tento fazer com que eles deixem as telas 1 hora antes de dormir. Né, para que a gente converse, que leiam, que a gente brinque, que a gente fique conversando mesmo, trocando ideia, rezando, para que eles possam ir se desintoxicando e tenham um sono mais tranquilo, porque o uso excessivo de telas, né, comprovado cientificamente, isso está muito atual, é um assunto que está sendo discutido demais. Sim. Ele atrapalha até o sono. Atrapalha, é verdade. É um sono agitado. O nosso sono, né? Não imagino das crianças. Não, né? É um sono reparador, é um sono agitado. A criança acorda muitas vezes. No dia seguinte está cansada. Se estuda de manhã, vai para aula, dorme na aula, porque está ali com o sono muito pingado, né? Uma mente muito agitada. Tempo de concentração da geração de hoje é muito menor do que o nosso quando éramos da mesma idade. Imagino. Muito menor. A gente tem que fazer agora um tipo de aula que seja o tempo todo mais dinâmica, né? No nosso tempo, a gente ficava, o professor dava uma aula de, sei lá, 50 minutos, ou uma aula dobrada, enchia a lousa de conteúdo, falava o tempo inteiro e a gente conseguia... Né? Passar aquele tempo. Ficar ali, tomar nota, participar. Hoje em dia, o tempo é curtinho, então o professor tem que falar, vamos para a prática. Vamos para a prática. Não que isso seja ruim, né? Mas a evolução, isso é uma né? adaptação à realidade. às necessidades da nova geração. Que não estão conseguindo se concentrar por um tempo maior. Se dispersam muito mais rápido e tem essa coisa do eu não sinto prazer nisso, que aula chata. Mas sabe o que é, Thaís? Eu vi acho que foi uma entrevista uma vez falando sobre essa questão do uso da tela, né? Que fizeram um estudo, até pegar aqui no celular, fizeram um estudo sobre essa que antes, fosse para você ver as coisas nas redes sociais, era passando para o lado. E fizeram um estudo que é mais fácil você ficar sendo assim, passar para cima. Então, tudo isso é bem maquinado, assim, para que a gente fique viciado, bem planejado, para que a gente fique viciado realmente nisso, né? E aí, você vai vendo ali algumas informações muito superficiais. E cada vez que você rola a tela, né? Você vê aqui uma notícia, você vê uma foto de uma pessoa, você vê uma música, você vê alguma coisa, você vai vendo. Se não lhe interessa naqueles primeiros segundos, você já passa. E isso causa uma dificuldade, isso a médio e longo prazo, de concentração em qualquer coisa. E eu percebi isso, eu sempre gostei muito de ler. E depois que eu comecei nessa questão de Instagram, de ficar vendo vídeo tal, eu fico com dificuldade de finalizar o livro. De se manter numa leitura mais duradoura, mais profunda. Mais longa. Mais longa, mais profunda. Aí eu fico pensando, mas eu tenho consciência disso. Agora imagine uma criança e um adolescente, né? Que vão vivendo com isso. Que não teve a experiência anterior de leituras. De leitura, né? sim. Eles já vão sendo alfabetizados digitalmente nessa coisa do manchete. Eu leio manchete. A manchete me interessou, eu vou ler aqui os primeiros parágrafos. Muitos não conseguem chegar ao final de uma notícia. E isso dificulta a escrita, dificulta o desenvolvimento de uma fala coesa. Então, hoje em dia, nós temos crianças com muito mais dificuldade de fazer textos, né? De desenvolver uma redação, uma produção textual, muito mais difícil deles chegarem lá naquela fase com esse amadurecimento, porque é muito superficial. Você vai ler um texto, é como se estivesse arrancando, sabe? Porque não tem muito conteúdo, porque é tudo muito
leio uma manchete, já passo para a próxima. Leio uma manchete, já passo para a próxima. Só- Ou então eu vou ouvir alguma coisa. Uhum. Né? Sim. Eu prefiro ouvir audiobooks, eu prefiro ouvir o YouTube. Quando eu vou fazer uma pesquisa, se você for olhar os dados, os adultos, né, eles procuram muito mais coisa no Google. A geração digital procura no No YouTube. YouTube já, né? Já Né? tudo Então, mastigado em menos uma pessoa leitura, falando. mais Mais áudio, áudio. mais escuta. Aham. Menos leitura, menos escrita. Aí você vê o uso de gírias, de abreviações, de memes, muito alto nível de uso de memes. E tudo isso se reflete na produção textual e você vai vendo que a gente tem muito mais dificuldade. Antes, os adolescentes mais jovens já tinham esse desenvolvimento da escrita muito mais profundo. Hoje, isso está bem menos. Então, a gente vai percebendo as perdas ao longo do tempo por conta dessas influências. Eu fico triste. Não, você falando aí, eu já tenho uma consciência disso, já tenho uma noção disso. Porque eu vejo, né? A gente está vendo, hoje você vai em qualquer ambiente, você vê crianças e adolescentes no celular. Seja num restaurante, que antigamente existiam assim, se sociabilizava, né? Você conversava, era um momento de diversão. Não, você está ali esperando. E não só as crianças e adolescentes, os adultos também estão nisso. Sabe Todo assim, mundo. tá todo mundo Meio refém, né? refém, sabe? As pessoas estão reféns disso. O impacto disso a longo prazo ainda vai se saber, né? E aí, hoje eu li um texto, né? Assim que quando a gente lê é meio impactante. Recebi no grupo da família. O celular, ele matou a TV, matou o computador, matou o relógio, matou o calendário, né? Você não precisa de tantos recursos, Tá está tudo tudo lá, no né? seu celular. E você está cada vez mais dependente dele. Porque você acorda e dorme com o celular ao seu lado. Você bota o celular para carregar ao seu lado, porque se tiver alguma coisa acontecendo enquanto você dorme, ele tá ali para te acordar. Isso. Você não se preocupa mais em ter aquele horário para acordar É ali, porque tudo com o celular. antigamente a gente perguntava, né, Thaís? Você vai para um canto, você ficava perguntando onde é a rua tal, como é que faz para chegar, você tinha que decorar. Hoje você evita até memorizar ruas que você já passou, porque você Números de sabe que é só. telefone. Ninguém sabe o número de telefone mais. Ninguém sabe o número de telefone. Então, assim, é uma situação que eu, particularmente, eu venho pensando, não tá normal. Isso não é para ser assim, sabe? Não é Sim. para ser assim. Pessoa, quando o celular vai descarregar, a pessoa fica já com uma ansiedade. Eu li sobre isso uma vez, diz que alguns adolescentes, eles têm crise de ansiedade quando sabem que o celular está perto de descarregar e eles não estão com o carregador próximo, né? Então, assim, isso não tá normal. Mas aí, você como uma estudiosa do assunto, e um educador e uma psicóloga na linha de criança e adolescente, o desenvolvimento deles, ver qual o papel agora do pai e da mãe nessa situação. Que eu acho que a dificuldade hoje, os desafios para quem é pai nesse momento, são grandes. Por quê? Porque a gente que tem filho, assim, a gente está se adaptando a essa realidade também. A gente não tem uma receita pronta, como os nossos pais tiveram de como era, né? Não tem como eu seguir a educação que eu tive do meu pai na educação que eu dou pro meu filho, não outra dá. geração, é outro mundo. É outro mundo, mas é outro mundo mesmo, assim, mudou drasticamente. Antigamente, as pessoas quando... Eu lembro que se eu passasse muito tempo na frente da televisão, menino, tu vai ficar cego, vai ter problema de vista, não sei o quê. Então, assim, o problema era a televisão, que era o que a pessoa fica só assistindo televisão. Hoje não é, hoje é a televisão, é o tablet, é o celular, é o computador, é o joguinho, é o que tudo aí que você falou. Então eu acho que pro pai e pros pais hoje, que estamos nos adaptando também a essa realidade, tá muito difícil. E eu venho achando, aí você, aqui tô colocando um assunto para você debater. Sim. Eu acho que os pais hoje estão frágeis também. Sabe, eu sinto isso. Sim. Eu sinto uma necessidade do pai, uma carência. Não sei se mas eu sinto uma carência dos pais, como se eles tivessem que estar sempre deixando o filho satisfeito. Eu acho que você conhece o Rossandro. Demais. É um Maria, sou psicólogo. fã. Pronto, eu gosto muito Adoro. dele também. E ele diz que os pais, eles estão lutando muito pelo amor do filho,
e acabam perdendo o respeito do filho. Com certeza. Cara, eu concordo com ele, sabe? Eu queria que você visse se isso é verdade, como é que o pai então tem que se colocar? Existem duas coisas que permanecem, né? São valores que não mudam, que é o limite e a presença. No nosso tempo também existiam coisas que podiam nos levar a uma vida desregrada e descontrolada, né? E com muitos excessos. Claro. Né? Hoje os excessos são as telas e outras coisas, mas quando nós éramos crianças e adolescentes, nós também tínhamos, né, possibilidade de excessos. E não fomos para esses excessos, talvez por conta de presença, de acompanhamento e de limite. Sim. Né? Limites bem definidos, até onde você pode ir, entenda o que é que te prejudica, entenda as suas possibilidades e faça as suas escolhas. Né? À medida que a gente vai dando para as crianças isso, né? A presença é eu estou com você, eu te apoio, eu te acompanho, você pode contar comigo. E o limite, né? Entenda até onde você pode ir, entenda o que é que te prejudica, né? Daqui você não pode passar porque isso aqui já vai trazer prejuízos. E aí isso a gente pode falar de forma geral, para não ficar, né, entrando em exemplos específicos, mas limite e presença são papéis dos pais. Dos pais. É um papel fundamentalmente dos pais e não dá para terceirizar. Né? Quando a gente terceiriza, eu preciso trabalhar muito, eu estou muito fora de casa, eu não consigo acompanhar, vou deixar com a professora particular, com a escola, com a avó, com... Vou terceirizar a educação da criança. Não é a mesma coisa. Mas a minha mãe me educou, é mesmo que ser eu. Não é. Não é. A avó é a avó. A avó nasceu para ser avó, para dar afago demais, para brincar, para conversar, para contar a história da família. Sim. A avó não nasceu para dar limite, gente, porque ela já teve essa tarefa difícil. Passou dessa fase já. Não é fácil dar limite. Essa é uma demanda dos pais. E quem dá limite vai ser antipatizado. Não tem. Eu acho que o pai ele tem que aceitar que ele é a pessoa que vai ter que fazer isso. Mas você quer saber de uma coisa? Além disso, eu acho que o limite está muito mais associado à segurança. Sim. Quando você mostra para o seu filho qual é o limite e que você é a representação desse limite, ele se sente muito seguro. Ele sabe que você está ali para mostrar para ele o que ele ainda não consegue identificar. Que existe uma pessoa que tá fazendo isso, por mais que ele fique chateado. Com certeza. Por mais que ele fique chateado. Ele sabe que você está lá. Que você vai apontar, que você vai dar o não que ele não consegue dar. O seu não, ele vai modelando o não do seu filho, porque o seu filho é criança. Ele não tem maturidade para entender até onde ele pode ir. Quando criança, ele vai se basear pelo prazer. Ele é muito concreto, ele quer prazer, ele quer dopamina. E é verdade que ele testa também? Não, com certeza. A criança testa, eu percebo isso, com assim, certeza. Que ela vai vendo qual é o seu limite. Então, essa fragilidade aí, os pais, eles né, tem muito aquela coisa do... eu sofri muito, né? Porque eu fui muito limitado, havia muitas regras, isso era muito ruim. Não quer isso pro filho, Não né? quero que o meu filho passe por isso, porque eu posso fazer diferente, né? Por exemplo, muita gente tinha limitações na área financeira, né? A família não tinha tantas condições, então tinha muitos desejos que não podiam ser realizados e aquilo era muito frustrante. E as pessoas... Claro que frustração é uma coisa que dói, mas frustração é uma coisa que ensina muito, fortalece muito, deixa você muito resiliente. A frustração é que te ensina a contornar os obstáculos. Né? Na hora que você se frustra aqui com uma possibilidade, uma coisa que você tentou, você vai tentar outra, vai tentar outra, vai tentar outra, e isso vai te deixando forte, né? A frustração mas faz parte do processo. É desagradável, mas é importantíssimo. Então, quando um pai diz assim, eu não vou deixar meu filho se frustrar, eu não quero que meu filho chore, eu não quero que meu filho fique triste. Pai, mãe, você está tirando do seu filho a oportunidade de se preparar para a vida, porque nós não estaremos lá o tempo todo. E a vida é cheia de frustrações, é cheia de nãos, é cheia de... Se ele não aprender em casa, ele vai aprender da pior forma, né? Muito pior. Vai aprender da pior forma. Muito pior. E aí as ansiedades chegam, porque esses desafios, eles vão chegando, eles vão se aproximando e eu não sei lidar, cadê? Que resposta eu dou para isso? Não sei, porque sempre quem foi que resolveu? Os pais estão ali. E essa questão do pai, às vezes, querer ser muito amigo,
do filho, sabe? E justamente para ser o amiguinho, para o filho gostar muito dele. Eu não concordo muito com isso, não. Eu não vejo problema do pai, de existir uma amizade entre pai e filho, mãe e filho, e filha não existe, não vejo problema. Agora, sem esquecer que antes de tudo, ele é o pai e a mãe, né? Exatamente. Porque a partir do momento que há essa liberdade, porque o amigo é o quê? É aquela pessoa que não impõe limite, né? Aquela pessoa que deixa você fazer tudo, que pelo contrário, até lhe chama para, né, para fazer as coisas que normalmente você não faria, lhe incentiva a fazer algo que você alguma coisa errada e tal. E o pai não é assim, né? O pai e a mãe eles não podem, então eu não acho ou não. Tá certíssimo. Pai, mãe, não tem que ter aquela coisa do eu tenho que agradar. Eu sou aquele que vai estar ali dando os limites, imprimindo o que é ordem, o que é respeito, o que é as necessidades. E isso, o filho vai. Se ele não aprende a respeitar em casa, se ele não aprende a respeitar o pai, ele não respeita em lugar nenhum. Então, quando a gente vê na escola, por exemplo, uma criança que não obedece às regras, que não consegue esperar, que vai para a sala da coordenação e se posiciona como o rei, né? Você tem que me atender, você tem que fazer o que eu estou precisando disso agora, a gente já sabe. É uma criança que em casa não respeita os pais, não respeita autoridade nenhuma, não existe um limite. Ela não conhece o limite dela, ela não conhece o limite dela na relação com os colegas, ela quer que todo mundo faça as vontades dela, só quer brincar do que quer, não consegue se socializar bem porque só quer a brincadeira que quer, não consegue brincar com o que os outros querem. A gente vai vendo logo os reflexos, né? E, de novo, família, eu não estou dizendo a culpa é toda de vocês. Sim. Mas a gente precisa ficar atento a essas coisas. Porque, por exemplo, crianças que são filhas únicas, né? Que não têm ali os irmãos para se autorregularem na questão dos desejos, né? Esse é o meu espaço, mas tem bem aqui um outro bem próximo de mim que também tem espaços, necessidades, direitos, e eu preciso me entender aqui como uma comunidade. Um filho único, ele não tem com quem dividir essas coisas, é tudo dele, né? A mãe é dele, o pai é dele, o avô é dele, tudo é dele. E o que eles têm para dar também é só para ele. Então, não existe ali um ambiente que autorregule como uma casa como a minha, que tem 4 filhos, né? Os meus, eles... eu acho muito mais fácil educar 4 filhos do que um só. Vixe, aí eu não sei, eu tenho só um e eu acho muito complicado. Se você tá dizendo. Porque tem essa autorregulação. Né? Eles vão trocando. Aquilo que acontece com um já é experiência para o outro. Você tem irmãos? Eu entendo. Tenho. Então você pode sentir, né? É claro que é de outro ponto de vista, mas você pode sentir. Sim, sim. Isso. E aí, a família, ela tá muito nesse lugar. Claro que a gente pode ser muito parceiro dos nossos filhos, a gente pode ser muito aberto, porque quando você dá o limite e ele se sente seguro, ele consegue trazer para você todas as situações que são desafiantes, as dificuldades, né? Eu tenho um papo muito legal com os meus filhos, né? Eles trazem muito para mim. A gente tem essa coisa muito de conversar à mesa e tudo mais, mas eles sabem muito bem que na hora que eles fizerem alguma coisa errada, a gente vai estar ali para dizer não foi legal. A gente precisa consertar. E não é tipo, te vira. Não, a gente tá junto, mas você sabe que isso não foi bom. Você sabe que eu tô chateada, você sabe que eu tô triste com isso, eu tô decepcionada, não era isso que eu esperava. Então, tem pais que não conseguem dizer isso pros filhos porque é como se isso fosse desmontar. Sim. Ou que ele fosse deixar de amar, porque as crianças usam isso, eu não te amo mais. Olha crianças de 5, 6 anos, eu não te amo mais. Né? E aí, se o pai acredita nisso, porque isso não é verdade, isso é uma expressão da frustração daquele momento. Sim. A criança não vai deixar de amar o pai, que é a sua figura de segurança, que é a sua figura de proteção, que é a sua figura de afago, né? Desde que ela nasceu, ela tá com aquele pai, com aquela mãe que dá para ela as narrativas, ela não vai deixar de amar aquele porto seguro. Mas naquele momento você foi a pessoa que frustrou, que deu o não, então ela vai expressar aquilo de alguma forma. Né? E se você entra, não te amo mais, não olhe mais para mim, não quero mais falar com você, porque algumas crianças são bem perspicazes nesse aspecto. Não, pai e mãe, fiquem seguros de que as crianças não vão deixar de amar. Não vão deixar de amar. Essa cara, eu falei do início, né, da carência, né, também dos pais em relação a isso. Esse medo do filho não amar, eu acho que
se você não ficar preocupado com isso, ficar preocupado sim de levar, de entregar para o mundo uma pessoa que contribua para a sociedade, não que traga prejuízos, né? E aí, realmente, o papel da família é muito importante. Porque sabe, quando a criança chega e diz assim, eu não lhe amo mais, e o pai desmontar, a mãe desmontar, assim, então talvez ela não já esteja sendo realmente fazendo o papel de pai, o papel de mãe, porque eu vou dizer uma coisa, Thaís, talvez não tenha demonstração maior de amor do que você dizer um não para uma pessoa quando ela quer, com certeza. sabe? É muito mais fácil você agradar, né? Todo mundo quer agradar. E os filhos a gente quer agradar mais ainda. E quando a gente diz um não, quando a gente chega e impõe um limite, quando a gente exige que faça a coisa da maneira que tem que fazer, isso é a maior demonstração de amor. E eu acho que inconscientemente, isso com o passar do tempo, as crianças e adolescentes vão crescendo, vão evoluindo e virando adultos que vão aprender a ter um eterno amor por esse ser que fez isso. Tanto é que quando o pai e a mãe vão embora, são as pessoas que nós sentimos mais falta, né? Porque foram as pessoas que nos apoiaram, claro, nos elogiaram e nos incentivaram nos momentos que precisavam, mas nos momentos que precisavam ser chamados a atenção, eram os que estavam lá. E nesse momento, Cássio, quando a criança está expressando a raiva, a frustração dessa forma, vale muito você mostrar que está ali e está entendendo o que está acontecendo. Então, eu não te amo mais. Você pode muito bem, com tranquilidade, dizer... Eu entendo que nesse momento você está chateado comigo e tudo bem, eu vou esperar isso passar, mas nesse momento, essa é a maior expressão de amor que eu posso te dar. Boa. Eu estou te amando Boa. nesse momento. Então, tudo bem que você não esteja me amando nesse momento, mas o seu amor vai voltar, eu sei que vai. Então, né, eu tô aqui com você, essa raiva vai passar, as coisas vão se acomodar e tudo vai ficar bem. E deixa a criança viver, né? A criança, o adolescente, o jovem, viver aquele momento de acomodar a raiva. Porque a raiva, a frustração, né? A decepção, são sentimentos que vão ser vivenciados a vida toda. Né? E a gente não tem que barrar, não sinta isso. Isso é fraqueza. Isso... Tome isso aqui para você ficar bem, né? Não, sinta. Não. Pode sentir. Essa é a emoção adequada para esse momento. Faz parte da vida, né, a sua vontade não foi feita, então ok. E vai ser assim, ó. Eu vou dizer uma coisa. E a vida vai ser pior, né? Mas você precisa aprender a lidar com esse sentimento. Exatamente. Porque ele vai chegar em outras épocas, em outros momentos. E já pensou? Um adulto frustrado que teve todas as suas vontades satisfeitas e no momento de acontecer alguma coisa, uma conversa com um superior, né, ele foi frustrado. Ele não tem repertório nenhum, porque sempre ele conseguiu tudo. A vontade dele. Se perde, imagina. Né? Se perde. A fragilidade se desmonta. Começa a ter um relacionamento, aí o namorado termina, a namorada termina, não vai ter, ele não vai ter, vamos dizer assim, uma base, né? Então, o mais legal é validar aquele sentimento. Isso aqui é o que você vai sentir mesmo. Todas as vezes que você se frustrar. Mas vamos lá, a gente vai esperar isso passar e você vai ver que depois disso tem outra coisa. Né? Que você não vai se acabar, se destruir nesse momento e que você vai conseguir lidar. Olha, eu vou dizer, Thais, é porque você é psicóloga, né? Deve ser, assim, a convivência com a sua família deve ser regida também nos conhecimentos que você tem, claro, né? Mas eu acho que deveria ter um curso para pais e para mães, sabia? Olha! eu acho spoiler de produto digital. Estamos construindo, viu, Cássio? Pois, Thaís, eu acho que... Porque se você parar para pensar, quando você fez para ser psicólogo, você fez uma faculdade, né? Você estudou. Eu sou publicitário, fiz uma faculdade de publicidade. O médico faz uma faculdade de medicina. Advogado estuda ali 4 anos para se tornar um advogado. E o pai e a mãe não fazem nada, né? Eles apenas colocam a criança no mundo e vai. E eu vou dizer, talvez não. Eu digo mesmo, a posição de pai e mãe, não digo nem biológico, eu digo o cuidador, né? A pessoa que está criando. É o mais importante para a sociedade. A base familiar é que faz a base da sociedade. Né? Então, você criar uma criança pautada numa segurança que ela vai ter uma vida regrada, a sociedade vai ter uma vida regrada.
né? Assim, porque são pessoas que fazem a sociedade, então você jogar na mão de pessoas totalmente inexperientes o difícil papel de criar, né? De criar aquele ser. Aí eu saio até da esfera de amor, de pai e mãe pelo filho. Não, é de sociedade de uma maneira geral. Responsabilidade social. Responsabilidade social, sabe? É você estar ali, é você criar uma pessoa totalmente sem limites, aquela pessoa vai trazer um certo estrago no futuro. Prejuízo né? social. Um prejuízo social. Com então certeza. eu acho que houve uma evolução tão grande em tantas áreas da sociedade, porque a tecnologia trouxe isso. Eu acho que é muito válido a gente ter uma preparação para isso. Até uma coisa mesmo do governo pensar nisso, sabe? Assim, colocando como uma certa obrigação para que isso exista. Porque, por exemplo, como eu falei aqui, você é psicólogo, trabalha com isso e você vê as dificuldades que você tem em casa. Sim. Imagine quem não é. Quem não estuda isso, quem não sabe, quem não vivencia isso. Existem muitos dilemas, né? Porque o pai vê assim, meu filho, ele é um nativo digital, ele na escola, né? A escola é tudo digital, ele tem um Chromebook para assistir às aulas, ele tem, a agenda tá no celular ou no Chromebook, não existe mais na maioria das escolas essa agenda de papel. Se ele quiser fazer anotações, ele pega o caderno dele e anota, mas é tudo muito digital, né? Então, o meu filho tem que ter esse recurso para ele não ficar alheio. Concordo, até certo ponto, né? Porque se a gente não consegue colocar um limite, colocar um controle, isso com certeza vai transbordar, vai transcender aquilo que é saudável, porque eles não conseguem colocar esse limite. Não. Eles nasceram nessa era digital. Para eles, os prazeres estão ali. Para eles, isso é natural, eles não conseguem ver os prejuízos. Quando eu falo para os meus filhos os prejuízos, eles começam a rir. Eles começam a dizer, lá vem ela. Lá vem ela. Ainda bem que ela está aqui. E aí, assim, eu não sou aquela mãe de dizer é porque não e pronto, é porque sim e pronto. Você explica, né? Eu gosto sempre de explicar. Mas quando a explicação é ignorada, tem o ponto final, sim. Olha, eu já expliquei, mas no final das contas, a última palavra é minha. Então vai ser assim. Né? Eu só lhe cortando minha rápida, porque eu lembrei o meu cunhado, quando a minha irmã teve filho, né? Ela foi a primeira da família que teve filho. E eu tava numa vibe de ler uns livros sobre subconsciente e tal, que eu gosto bastante. E aí eu li um livro que falava que você não podia ficar falando não para criança sempre. Não, porque senão no subconsciente dela ela vai pensar que não pode fazer nada, que não sei o que, não sei o que. Aí eles tinham acabado de ter um filho, né? Meu cunhado com minha irmã, aquela fase bem assim no início, o primeiro filho era uma filha, a primeira filha. Dá um medo danado. E assim, aquela coisa do sono mesmo, fisicamente cansado, né? A gente olhava assim, uma pessoa que passava algumas noites em claro, a criança ficava doente e tal. A gente se encontrou assim depois de uns meses do nascimento, ele meio cansado. E aí eu fui falar, né, sobre esse livro que eu tinha lido, que não pode falar não pra criança, porque a criança vai não sei o que, ele olhou pra mim e falou assim, tá certo, Crasso, e quando a criança estiver comendo pedra, o que é que eu vou dizer pra ela? Assim, e quando ela estiver comendo pedra, aí eu vou falar o quê, né? Então, assim, ele falou assim, bem de uma forma que ele tá vivendo na prática. E depois que eu tive filho, eu entendi totalmente. Que é o que você falou, e chega um momento que você tem que dizer que não adianta só explicar, né? Que você tem que ser até um pouco mais rígido. O Cortella, ele falou uma coisa que ele ficou cuidando da neta dele uma vez, e ele disse que a criança, ela tem que entender que ela é subordinada. Total. Né? Tem que entender que ela é subordinada. E assim, não é você bater e espancar a criança, não. Mas você tem que falar de uma forma que ela entenda que existe uma pessoa ali que está no comando. Isso. Né? Exatamente. E aí eu acho que é essa linha que talvez as pessoas não consigam entender. E como é que ela chega, como é que os pais conseguem entender isso? Porque para que você tenha a responsabilidade de estar com a autoridade de alguma coisa, você tem que ter maturidade. Sim. Né? Então, numa relação que tem um pai e um filho, o pai não pode deixar que o filho decida.
Boa. É isso aí. O pai não pode deixar. É isso Ele aí. pode dar Concordo, opções de Thaís, concordo. escolha, mas diante de decisões importantes, o pai precisa se posicionar porque o filho precisa aprender a fazer isso. Uhum. Ele não tem maturidade para fazer uma decisão importante. Quando o pai se posiciona, ele dá um modelo. E aí o filho vai aprendendo a se posicionar. Boa. Quando ele chegar no momento de ser o pai ou de ser a pessoa que tem a responsabilidade de decidir, ele vai fazer isso. Boa. Então, assim, existem decisões que é importante a criança participar até para ela aprender a... Mas Sim, tem momentos aprender a que não. Por escolher. exemplo, você vai sair, né, dependendo da idade da criança, e a criança decidir para onde isso vai, será que isso Ele pode opinar, né? Vamos lá, vamos fazer um programa de família. A gente pode colocar aqui, cada um dá a sua sugestão. Não, mas aí é uma coisa que assim, vai ser discutida, Combinado, combinada, opinado. claro. Mas eu tô falando de uma coisa assim que você vai ter que ir para algum local, o pai e a mãe vão ter que ir para um local, e a criança vai ter que ir. Aí a criança diz, não, não quero ir para esse local, quero ir para outro. Não, você vai. Não existe, né? Pronto. Então, E a gente pode até dizer, você vai porque isso, isso, isso e isso. A nossa decisão está baseada nesses argumentos, porque a gente sempre tem argumentos para decidir algo. claro. Né? Nunca é só porque eu quero que você vá. Sim, sim. Né? Mesmo assim, esse é um argumento que a gente pode usar, porque a gente é a A autoridade. autoridade. Entendeu? Então, que seja isso o argumento, mas você vai explicar. E a criança vai entender qual é o caminho que você toma para tomar uma decisão. Isso é modelo. Né? Então, o meu pai está tomando uma decisão baseado nisso, nisso, nisso e nisso. Ele vai aprendendo quais são os recursos, como é a lógica, quais são os valores que estão sendo direcionados dentro desses argumentos. Por isso que é legal a gente explicar. Por isso que é legal a gente não ficar é porque sim ou porque não. Porque isso gera assim uma coisa, mas se eu não entendo por quê, como é que eu vou aderir a isso? Né? Se eu entendo por que eu tenho que fazer, é muito mais fácil de eu acolher e de eu aderir. Né? No movimento de conversa com as crianças, com os meus filhos, eu entendi que esse caminho ele abre muito mais possibilidades. Com certeza. Com né? certeza. Então, e há também um momento em que a gente pode ofertar opções. Né? São opções. Ambas são boas opções. Então, vamos lá. Eu vou te dar algumas opções que todas já passaram pelo crivo do dar certo. Boa. Aí você vai poder escolher. E eu quero que você me diga por que você está escolhendo isso. Aí a gente também está fazendo essa troca do eu estou te ensinando a argumentar, eu estou te ensinando a fazer uma escolha baseada nesses valores, que são os nossos valores. Né? Porque uma família é uma célula da sociedade que é baseada em valores. Sim, sim. Né? Hoje em dia, antigamente, a gente tinha valores muito mais comuns, muito mais solidificados. Hoje, esses valores estão mais relativos, estão mais voláteis. E de família para família, a gente tem valores que direcionam ações e escolhas que são um pouco diferentes. E esse é um assunto também que daria um outro podcast, né? Sim. Mas ali a sua célula familiar tem valores que direcionam as suas ações. Então, ali dentro, a gente sabe muito bem como a gente age. Aí a gente sai para um mundo que tem valores diferentes e que a gente tem que aprender a se posicionar com respeito. Mas a gente sabe bem o que a gente segue. A gente sabe bem o que é e o que não é. O que é certo e o que é errado, quais são os valores que nos guiam. E nós aqui a gente vai aprender a respeitar os valores dos outros sem abrir mão dos nossos, né? Então, se eu não consigo, se o meu valor ele vai de encontro ao né, valor daquilo ali, eu já sei que eu tenho um limite de convivência com aquilo ali. Sim. Né? E eu posso escolher não conviver, eu posso escolher deixar de lado, eu posso escolher não ir. Mas você tem que ter esse conhecimento. Mas tem que conhecer. Tem que conhecer. Eu entendo. Perfeito. Então, assim, é difícil ser pai e mãe, né? Hoje em dia. Não tá simples, não tá, porque você, antigamente, a cartilha era muito, não vai porque eu não quero. Ponto. E a gente tinha que aceitar. Né? Tinha. E eu me revoltava muito com isso. Né? Eu era muito autossuficiente. E a gente fala assim, às vezes a gente fala de uma maneira nostálgica da nossa geração, mas a nossa geração não é nada saudável também, não. Não, a gente é cheio de gente meio maluca hoje. Isso aí não é. A nossa geração não é exemplo também, não. Então, antigamente, vamos dizer assim, existia essa era mais, vamos dizer assim, objetivo,
né? Não era muito subjetivo, não. Era assim, assim. O pai era, e a mãe era o pai e a mãe. Você tinha que uma obrigação de respeitar, sabe? Mesmo você não querendo, você não concordando, mesmo você, então, existia isso. Hoje não. Né? Hoje, o acesso à informação, as crianças, elas mesmas, elas questionam. Por que é que meu coleguinha é assim e aqui em casa é assim? Né? Por que que acontece assim em outro local e aqui é assim? Eles têm esse questionamento, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí entra a dificuldade, porque aí você falou muito bem, eu concordo muito com isso, é você impor o limite, é você ser a pessoa que realmente é o chefe ali daquela situação, você não pode perder nunca isso, porém, você explicar o motivo. Olhar para ele, eu acho assim, eu acho que o olhar no olho, normalmente com o meu filho, quando eu vou conversar com ele alguma coisa, eu fico da altura dele, embaixo, assim, olho no olho dele assim, olha, vamos fazer assim, assim, por causa disso, disso, disso. Ele tem 3 anos. Às vezes ele olha assim como se não estivesse entendendo muito o que eu tô falando. Mas eu falo, sabe? É uma semente que a gente está plantando eu vou enquanto a gente falando. pode. Isso. Haverá um tempo em que eles não vão mais nos seguir com essa, digamos assim, com essa limitação, porque eles dependem de nós até certo tempo. Depois eles vão tomar as rédeas da vida, né? E eles vão ter mais liberdade para fazer as suas escolhas. Então, a gente precisa fazer isso agora enquanto né? a gente tem mais espaço. Até quantos anos, Thaís? Plantar essa semente. Aí vai depender da época em que eles se tornam autônomos, que isso também está se tornando mais longínquo. Mais não, longínquo? Certo. Demora. Hoje em dia as pessoas se casam mais tarde, as pessoas saem da casa dos pais mais tarde, as pessoas dependem mais tempo dos pais. Dos pais, né? Então, existe enquanto eles dependem mais, a gente tem mais espaço. Quando a autonomia vai chegando e eles não dependem tanto, aí a gente tem menos espaço. Mas eu acho que se fizer isso bem cedo, talvez até essa autonomia eles consigam adquirir mais cedo também, né? Isso, se a gente fizer desde cedo, com limites, a maturidade chega antes. Chega antes, né? Ele consegue ser responsável antes e a gente consegue dar mais liberdade. Sabe que a responsabilidade anda juntinho com a liberdade, né? Verdade. Se você é responsável, você é mais livre. Se você tem responsabilidade, sabe escolher direito, você vai ter mais liberdade. Mais liberdade para poder escolher. Seu pai vai deixar você... Se você é alguém que tá dirigindo, não bebe, se você é alguém que sabe que não deve fazer isso e aquilo outro, você vai conseguir ficar mais tempo fora de casa porque o seu pai confia. Exatamente. Então, liberdade está bem conectada à responsabilidade. Se você age com irresponsabilidade, com inconsequência, a sua liberdade vai ser cerceada automaticamente. E isso enquanto você ainda depende de alguma autoridade. Quando você sai dessa autoridade, se você não aprendeu isso, aí você vai ter um monte de problema para lidar. Dizem que, uma vez que você até tocou nesse assunto de quando a criança chega na escola, se sente o dono da situação, não aceita ser subordinado, porque talvez seja o primeiro lugar onde houve algum tipo de regra, né? E aí ela não consegue lidar com isso. Existe muito a soberania da vontade, né? O Léo Freiman tem um livro, O Reizinho da Casa, que tem muitos conselhos incríveis sobre isso, né? Ele traz também essa posição que você falou, que o Cortella traz, existe uma autoridade, existe um limite, existe um não que precisa ser cumprido, e isso não mata ninguém. Isso ajuda isso educa, isso fortalece, isso amplia repertórios, né? Não, a vontade nunca é soberana. E se você coloca a vontade como soberana, você perde a liberdade, porque você não tem autodomínio. Você tem que fazer tudo que a sua vontade manda, e às vezes a sua vontade te manda para uma coisa que não é positiva, que vai te prejudicar. Mas ela foi tão sempre escutada e realizada que você não consegue se dar limites. Você não consegue se dar limite, não tem autodomínio. Tem coisa pior do que você não ter autodomínio? Não tem, não, nunca vi. É verdade. Você viver nas suas vontades, né, e não ter o autocontrole. Teve uns filósofos, acho que era o pessoal lá do estoicismo, eles lutavam com isso daí, de dizer que eles tinham que ter o autocontrole da situação. Aí o que é que eles, meio que, eu acho um pouco maluco, mas o que é que eles faziam? Eles faziam almoços e refeições regada a assim, um banquete mesmo, né, com comidas muito gostosas, e eles não comiam. Olha que coisa. As pessoas passando lá, servindo a comida, e eles não comiam. Por quê? Para eles treinarem essa questão do autocontrole. Eles viram, existe aquela possibilidade ali, mas eu vou manter o meu autocontrole aqui. E você fala uma coisa muito certa mesmo, que eu concordo muito. Uma vida sem autocontrole é você viver uma folha ao vento. É uma vida curta.
Uma folha ao Porque vento. você vai se expor aos perigos que você próprio se coloca. Pois, Thaís, eu tenho uma pergunta um pouco técnica aqui para lhe fazer, que é uma dúvida mesmo pessoal. Hoje, eu não sei se existe, na realidade, algo já determinado na literatura e da ciência, da medicina que estuda e da psicologia que estuda a mente da criança. Mas existe uma idade específica, ou uma média de idade, para que você consiga dar, por exemplo, um celular para ela. Eu acho que isso é uma discussão em escolas e ambientes, É. né? De você, pronto, agora esse celular é seu. Por mais que tenha restrições, por mais que tenha bloqueios, por mais que tenha tempo de você usar, mas existe esse momento? Olha, com os prejuízos que a gente tem visto que as telas causam, eu acho que o quanto mais a gente puder adiar, Empurrar, né? melhor, né? Quanto mais a gente puder fazer com que ele construa memórias de prazeres em outras realidades que não aquela digital, os joguinhos, o YouTube, nananana, é melhor para a gente ter assim um adolescente que consegue buscar mais em outras fontes, né? Quanto mais cedo isso acontece, mais bitolada a gente vai deixar a criança. Né? É. É uma preocupação. Acima dos 18 anos, né? Vamos estabelecer aqui. Não vai ser tão, Devia ser. não vai ser tão longe assim, infelizmente, não. Devia. Mas sabe o que eu acho? Vai existir uma lei, sabia? Tenho certeza. Não vai ser nessa geração, não vai ser agora, não. Mas se continuar da forma como está, daqui a algum tempo, as pessoas vão ver o impacto que isso vai causar no futuro, que eu não acho que vai ser um impacto bacana, porque já não está sendo, né? E aí vai ter que regulamentar isso, assim, olha, você até não pode ser liberado até tal idade, assim, até você ter uma maturidade para entender isso. Talvez. Porque, rapaz, eu vou dizer, a quantidade de informação que você pode ter, e isso vicia, já está comprovado. Você sabia que o seu córtex, ele só chega à fase última de maturidade aos 25 anos? Olha aí. Então pronto, acima dos 25 anos para você receber o seu primeiro iPhonezinho só com 25 anos, um sonho, né? Sonhando. Mas a gente, existem já as possibilidades de controle parental, né? Assim, e isso dá um certo alívio. Mas eu não digo, não é nem o controle em si, sabe, Thaís? É o vício. É você se iniciar ao vício tão cedo. Tão cedo. Sabe? Porque isso vicia. Tá comprovado. Eu já comentei isso aqui em algum podcast, que as únicas, as empresas, os segmentos que chamam seus usuários os seus clientes de usuários é o tráfico de drogas e as redes sociais, né? Então, assim, é algo que realmente vicia, né? Eles estudam formas para você ficar, quanto mais tempo você passar ali no celular, melhor. Tanto é que a cúpula dessas empresas de redes sociais, os filhos, eles não mexem muito com isso. Não tem, cara. Então, o que é que tá acontecendo? Sim, tem alguma coisa. Então, é bem perigoso, sabe? Então, assim, eu gostei dessa sua resposta. O quanto mais tempo conseguir ficar sem, melhor, né? E aí entra mais uma vez o que eu falei da dificuldade de você criar uma criança hoje, porque aí você vê, a criança tá com 8 anos e os coleguinhas tudo já com celular. Como é que você vai fazer? Isso, é aquele dilema, né, que eu trouxe. Meu filho vai ficar fora. Porque, inclusive, eles lá em casa argumentavam assim: todo mundo tem, eu não tenho. Isso. Aí ninguém conversa comigo, acaba. ninguém brinca comigo, ninguém isso comigo. Eu disse, meu amor, vamos procurar outras formas. Você pode levar outras possibilidades e a gente vai testando. Que tal? A gente vai testando e você vai me trazendo como foi a experiência. Porque existem outros caminhos, né? Agora, se isso fosse um movimento comum, né? E eu acho que hoje em dia os pais estão mais atentos, estão mais alerta em relação a isso, mas ainda tem muita gente que acha que isso é balela, que acha que tem que dar mesmo, que acha que as coisas vão acontecendo e o mundo vai... É meio que entregue ali a correnteza. Né? Vamos lá, entendeu? Vamos ver onde vai dar, até a cachoeira. Isso, Todo mundo exatamente. cai na cachoeira. Exatamente. Mas a gente tem que ter a nossa rédea. É por Claro. isso que eu digo, a célula familiar tem os seus valores. Então, se você tem convicção de que você consegue, com a sua presença, né, não terceirizando isso, ofertar outras coisas para o seu filho que não jogar um celular na mão dele como recompensa porque você não está lá,
porque existe muito isso também. Para eu dar uma vida melhor para minha família, para eu ter o conforto que eu sempre quis ter e dar para eles, porque sempre tem Aquilo isso, que né? eu, Em nome do amor, eu tenho que estar aquilo que eu mais não recebi. ausente, eu tenho que estar mais fora para ganhar mais dinheiro. Não estou condenando isso, né? Eu não estou condenando o sucesso profissional, Claro, nada claro. disso. Mas existe esse movimento de recompensa. Filho, eu não tô... Assim, não tem nem essa coisa muito da consciência, não. Eu não tô... Eu vou aqui recompensar de outra forma. E normalmente essas formas são jogando no celular. Eu tô aqui ocupado, meu filho tá aqui, querendo minha atenção. Pai, mãe, puxando a blusa. Mas eu tô aqui respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, trabalhando. Desse jeito. Filho, pega aqui meu Pega o celular celular, um vai pouquinho, olhar só aí. enquanto eu termino aqui. É E esse desse um jeito. pouquinho vai, porque também a gente se perde aqui nos nossos afazeres. E a gente pensa que vai dar só 15 minutos, quando a gente foi ver, já passaram 3 horas. Foi ver, já tá com 15 anos. Isso! Mas é isso. E outra coisa, um ponto a gente falando aqui de desenvolvimento, né, de criança e de adolescentes, um ponto que a gente não tocou aqui, Cíntia, é na sexualidade, né? Não sei, por exemplo, que as informações mais fáceis hoje. Em contrapartida, uma imaturidade também, né, como a gente falou aqui, mais aguçada. Como o pai deve se posicionar em relação a isso, que a questão da sexualidade na adolescência sempre foi tabu, né? Sempre teve. Só que antigamente você tinha um controle maior sobre isso, porque dificilmente o adolescente ele teria um acesso a conteúdos de cunho sexual, às vezes pornografia, tiravam, às vezes via uma revista com um amiguinho, pai de um amigo, não sei o que, alguma coisa. Assim, as meninas conversavam com as amigas mais velhas, assim, era uma coisa assim muito, vamos dizer, limitada. Hoje está na palma da mão da pessoa, né? Então, assim, como lidar com essa situação? Está na palma da mão, mas ainda continua sendo um tabu, e sobre o qual todo mundo fica ali meio tipo, é um assunto meio proibido, mas eu gosto de saber, eu gosto de procurar. Na escola, né, no início do ano a gente teve uma situação assim que foi bem, as crianças, né, de 9, 10 anos tiveram acesso a um anime com conteúdos erótico. E assim foi uma situação que a gente, né, teve que ter muita sabedoria para lidar, chamar a família para junto. Intervir. É uma coisa que assusta, né? Porque realmente é um conteúdo que é muito prejudicial e a gente tem que combater. Sim. Com toda, mas a gente combate não é com não faça isso, tire, a gente não combate adianta mais com fazer informação. Isso, perfeito. Informação. Por que isso aqui é inadequado para você? Porque isso vai distorcer o seu pensamento sobre a sexualidade, que é uma coisa inerente à nossa humanidade. Nós nascemos com sexualidade, nós precisamos identificar o que é isso, nós precisamos falar sobre isso naturalmente. Isso não é uma coisa, não é um assunto proibido, não é um assunto que eu não possa conhecer. Então, no momento em que a curiosidade surgir, a gente vai apresentando informações certas, não histórias de cegonha, como é que faz, como é que nasce, como é que gera... Isso não existe mais, não tem verdades, né? Claro que a gente não vai contar tudo como acontece para uma criança de 5, 6 anos. À medida que as perguntas vão surgindo, a gente vai entendendo até onde ele quer saber. Você pode levar a informação. E a gente vai respondendo. Aí entra o papel do pai e da mãe, né? De novo. Mais uma vez. Né? Não, assim, a escola ajuda muito com aquela coisa mais científica, né? Mas saber o momento... Até porque na escola é coletivo. Eu tenho crianças que são mais maduras, tenho crianças que são mais imaturas. Tenho crianças que têm irmãos que conversam sobre isso. Tenho crianças que são filhas únicas e são mais preservadas. É um espaço coletivo onde tudo isso vai se encontrar. E é na família, é em casa que o valor vai colocar a régua sobre isso. Não é na escola, né? Não. A escola ajuda, ela faz a parte técnica ali, técnica. Mas é na família que você tem que colocar, saber desses limites. Então, informação, nunca privação. Informação. Boa. Se você informar, o seu filho vai saber que em você ele vai ter um lugar seguro. Agora, se ele chegar com uma pergunta e você disser, menino, isso não é assunto pra ti. Pronto, acabou. Acabou-se. Acabou-se, ele não vai mais perguntar nada, ele vai perguntar em todos os lugares, porque a curiosidade está lá e não vai sair. Não adianta, né? Não adianta.
hoje eu repito aqui, eu falei isso já, mas eu repito que hoje é um desafio muito grande ser pai e mãe, né? É muito grande. Mas a gente não tem que ter medo. É, Não não, tenhamos medo. não é medo, assim. Assim, não é medo, mas é uma responsabilidade. Não tem aquela sensação de responsabilidade que você Sim, tem quando meu filho nasceu. Eu disse assim, rapaz, eu sou responsável por essa pessoa, né? Ela é de minha responsabilidade. A forma com que ela vai crescer e vai para o mundo, é minha eu vou ter uma responsabilidade. responsabilidade com ela. Isso. E quando você enxerga isso nesse mundo é, é, que a gente está entendendo ainda, né? É uma época de transição essa tecnologia que antes não tinha e agora tem. Então, assim, a gente tá tentando se salvar e ainda tem que e Mas ainda você tem. concorda que a cada Ah, filho a gente melhora? A gente se obriga a melhorar? eu só tenho um, então eu Vai primeiro parar aí? eu não sei se eu consigo. Por isso que com quatro, Agora sou eu que tô perguntando, né? pois é. Com quatro é melhor do que um, eu não sei. Eu não sei se eu sobreviver ao terceiro. Todo mundo tem Não direito sei. a ter irmão, gente. Ter irmão é muito Não, bom. eu acho, sim, eu vejo, tenho outros filhos, sim. É, não sei como vai ser também, né? Mas eu Assim. digo que, sabe, eu digo que a gente melhora porque quando a gente tá meio que por nossa conta, a gente vai se permitindo arriscar coisas. Que quando a gente tem alguém que depende de nós e está sob a nossa responsabilidade, a gente não se permite mais. Ah, Eu não me não, permito tudo mais me muda. comportar de Ah, algumas formas, né? Porque eu sou alguém que está sendo olhado. Quer queira ou quer não, o pai é o modelo. não, tudo. Eu nunca tive medo de morrer. Quando meu filho nasceu, pronto. Eu fiquei com medo mesmo, eu tinha um receio, assim, não posso fazer isso, porque existe uma pessoa que é dependente de mim e Então, vai ser. você é Então, movimentado à prudência, você é claro, movimentado a hábitos claro, mais saudáveis, você quer esticar sua vida. Quando você não tem claro, ninguém, é sua vida louca. Até quando eu viver tá folhas ao ótimo. vento, tá certo, Exatamente. não. Depois, meu Deus, como é que vai ficar? E você se preocupa com o que você fala, sabe? Porque você entende, não tem aquela expressão que diz, palavras têm força, mas o exemplo arrasta, né? Nossa, sim. E aí você não adianta eu ficar falando algumas coisas para ele, porque se ele tá vendo outras, é nisso que ele vai se basear. Então, existe Exatamente. uma preocupação no comportamento em casa, no comportamento no dia a dia, como eu ajo perante algumas situações, porque eu sei que ele tá ali de olho, só observando, e é minha responsabilidade que ele tem uma E educação. ele vai te imitar Isso. certamente. Exatamente. E já imita, eu já vejo assim, palavras que ele fala, ele tem 3 anos, então ele está começando um vocabulário. Todo dia é uma novidade, né? Uhum. E aí você. Quando menos espera, ele fala uma coisa que a gente fala, que assim, é habitual da gente. Então, assim, rapaz, vamos ter cuidado, porque Sim. ele tá só escutando ali, tá só de olho. Então, é uma responsabilidade. Assim, tem um lado, claro, prazeroso, é algo que realmente é aquela coisa, né? Só quem vive sabe, né? Mas a responsabilidade ela é muito grande. Ela é uma responsabilidade e eu repito aqui, eu acho que deveria se ter um curso como pessoas como você para orientar, sabe? A gente eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar e tudo, Uhum. então eu consigo ter alguns discernimentos. E você, com certeza, na sua casa, rege ali a forma com que do estudo que você teve. Mas tem gente que, como você falou, né? Vamos na correnteza, né? Uhum. Vamos na correnteza. Thaís, eu Acabou dava. nosso tempo, né? Pois é, dava pra conversar tanto mais aqui, tem tantas coisas, mas eu acho que assim, deu pra gente Abordar, né? abor- Bastante coisa, deu para abordou. ajudar. Acho que deu para. Eu acho que assim, porque o objetivo desse podcast é justamente levar informação para as pessoas, né, para a população. E eu acho que muita coisa que você falou, eu me identifiquei. Então, se eu me identifiquei, algumas pessoas devem ter se identificado Sim, também, né? Dessa sim. forma de impor limite, essa questão da importância do não, da frustração, né? Tem que ter Tem que frustração, ter. né? Assim, não vamos A amiga frustração. tem que ter, faz parte do crescimento. E vamos, pessoal, vamos olhar para os nossos filhos, né? Para as crianças. Lembre-se, a gente está criando a futura geração. Isso é um clichê, mas é a grande realidade, né? É a sociedade, são as pessoas que vão comandar o mundo quando nós tivermos velhinhos, né? Exatamente. São quem vai cuidar de nós quando nós não pudermos Quando mais. nós não pudermos. Ah, meu Deus, eu tenho. Eu não Né? Então sei. vamos cuidar agora para esse É, povo ter juízo, né? Senão a vamos gente vai cuidar estar. agora. É uma coisa que você falou que eu achei muito bacana. Quanto mais cedo você mostrar isso para ele, mais fácil, mais cedo ele vai ter maturidade e mais fácil vai ser você ter um convívio melhor e
E bacana. E aí, Cássio, quando a gente lança os nossos filhos aos desafios e permite que eles façam as escolhas baseadas nos valores, baseadas no nosso modelo, eles vão criando confiança, porque a gente está dizendo, eu acredito que você é capaz de fazer isso. Exatamente, Thaís. E aí ele também vai confiar nele. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Sei que você já falou muito, mas uma mensagem final que você dá para os pais que têm filhos, né, criança e adolescente, o que é que você diria para nós, pobres pais, que estamos aqui? Nós pais bem sabemos, né, que os nossos filhos, eles se tornam a razão do nosso viver e que a gente abre mão de qualquer coisa por eles. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe tem esse sentimento, né? É verdade. É a minha continuidade. Então, a partir daqui, se a minha vida continua nele, então eu abro mão de qualquer coisa por ele. Então, a gente precisa investir nisso, investir nesse futuro, investir nisso. E investir é estar presente, investir é dar limite, investir é conversar, é dar ouvidos, é dar atenção. É dar importância àquela pessoa que está ali sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade. Então, no planejamento da sua vida, tenha tempo para isso, né? Que não seja só trabalho. Porque a gente está muito movimentado. Quanto mais trabalho tiver, mais trabalho eu vou ter. Porque a gente acha que isso vai nos garantir conforto, vai nos garantir um bom futuro, vai nos garantir... Mas, na verdade, isso não é tudo. E a gente precisa fazer, sim, um planejamento para o futuro. E esse investimento aqui no filho é também como um investimento financeiro, como um dinheiro que você pega e vai colocando uma reserva. Esse investimento de tempo, de atenção... Isso vale muito a pena. Você vai ter ganhos no futuro. Você vai ter ali a sua resposta, o seu retorno. Você vai ter um retorno, né? Porque você vai ver um adulto, né? Quando você vai ver um adulto ajustado, né? Que está preparado para ver. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente tem filho, Thaís, é para ele, né? Assim, é para ele. Então, eu lembro quando eu sempre prezei muito o meu sono, sabe? Foi uma pessoa que me irritava quando eu não conseguia dormir, alguém me acordava. Pois é. E eu ficava chateadinho, rapaz, se alguém me acordasse com uma besteira e tal, não sei o quê. Quando o meu filho nasceu, e aí ele não tem hora para acordar, né? E aí eu lembro que eu me peguei, ele tinha alguns meses, 3 horas da manhã, eu tive que acordar, que ele chorou, eu acordei. E fiquei andando com ele na casa para ele poder dormir de novo. Aí eu olhei, era 3 horas da manhã. A pessoa que odeia ser acordado estava lá 3 horas da manhã andando com a criança e olhando para ele e rindo. Aí eu me peguei assim, rindo para ele como? Né? Assim, você olhar, eu tô aqui, aí eu tô acordado, cheio de coisa para fazer no outro dia. Aí eu olhei para ele e ri, sabe assim? Então, realmente um sentimento que assim, eu não consigo explicar, né? As pessoas não conseguem explicar, mas uma coisa eu tenho certeza, é de nossa responsabilidade. E o quanto mais a gente fizer com ele agora, que pode, né? Como você falou muito bem, eles estão com a gente. Isso. Quando você pode fazer com ele agora... faça, não se exima. O resultado, ele com certeza vem. E eu espero levar para o mundo estou criando uma criança hoje, mas que seja um homem decente para contribuir para a sociedade, não ser um estorvo. Muito obrigada pelo seu compromisso. Claro, não, mas esse é o papel aqui dos pais. Eu acho que essa é a grande... eu acho que essa é a função, né? O que vem, por exemplo, o amor, o carinho, a amizade que você tem com o filho, eu acho que isso vamos dizer, é secundário até. Porque a grande função é essa, você fazer uma sociedade mais justa. E com pessoas saudáveis, né, mentalmente, vamos tentar aí. Mas, Thaís, a gente está finalizando aqui, eu vou deixar o seu Instagram aqui, certo? É esse, Thaís Oliveira, _Pitts, não? Qual é? Você tem? Thaís Nara SHPC. Espera aí, você vai ter que falar mais devagar. Tá bom. Thaís, THIS. IS. Nara. Tudo junto, né? Nara. Isso. SH. É esse. Tá pronto. Aqui. Essa mesmo. Thaís Nara SH
PIS, né? Isso. PSI, Thaís Isso, Nara. de psicóloga. De psicóloga, né? Vamos lá. Vamos deixar aqui também, certo? Para o pessoal seguir. Thaís Nara, SHPSI. Isso. Você segue a psicóloga Thaís, está aqui, te ajuda a desenvolver autoconhecimento e lidar com os desafios. Perfeito, Thaís, perfeito. Pois siga lá a Thaís, certo? Thaís, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu vou lhe chamar, a gente vai lhe chamar em outros momentos, porque eu vi que tem outras conversas. A gente nem entrou aqui, a gente foi falar de criança e adolescente, né, comportamento, a gente nem entrou na questão dos adultos também, né? Sim. Vejo que você também trabalha nessa linha. Temos muito a falar sobre isso. E nós estamos bem malucos, sabe? A gente falou das alegria. crianças e adolescentes, mas os adultos também estão passando por um momento bem conturbado. Que precisam ser olhados. Que precisa ser olhado, né? Pois, Thaís, muito obrigado, viu? Prazer imenso. Obrigado mesmo. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Como você sabe, o podcast Fala o Gol, a gente está sempre trazendo um episódio sobre saúde e bem-estar, que a gente precisa muito hoje em dia, focar nisso, então. E é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos. E até a próxima, se Deus quiser.